Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Hoje eu quero fazer uma discussão em cima desse assunto aqui, ó. Ignorância alinhada à falta de conhecimento, certo? E a gente vai fazer uma breve reflexão para o fim dos tempos. Vamos encaixar esses dois itens nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Pois bem, então o que eu queria falar hoje? Bom, praticamente é o seguinte. A ignorância, ela tá alinhada à falta de conhecimento, certo? Ou seja, andam juntas. Por que eu digo isso? Porque vamos dizer assim, muitos dos assuntos que eu abordo aqui no canal, para alguns é taxado como conspiração, certo? Para a maioria, isso é fato. Todas as pessoas que falam desses assuntos assim como eu são ridicularizadas, sofrem perseguições, sofrem calúnia, sofrem difamação assim de forma injusta por pessoas ignorantes e ao mesmo tempo que sem conhecimento, certo? Por quê? Porque se elas tivessem conhecimento, elas não seriam ignorantes, percebe? Por isso que a ignorância ela só nasce quando a falta de conhecimento já está ali. Quando a falta de conhecimento toma conta do cérebro da pessoa, automaticamente isso dá lugar para o quê? A ignorância. Por quê? Porque a pessoa está cega, tá com o ego inflado e junto com a falta de conhecimento, isso faz a pessoa ficar cega, certo? E a pessoa ficando cega, o que vai acontecer? Basicamente é o seguinte, a pessoa ficando cega, ela automaticamente ignora o senso comum. Para ela não liga se o que ela acredita ou não estiver errado. Ela acredita contanto que outros acreditem também, certo? E se você não acredita, você é taxado como louco, você é conspiracionista, você é maluco ou lunático. Por quê? Porque você não está se adaptando aos padrões que eles impõem, certo? Você não está se adaptando ao mundo fantasioso que eles querem que você viva. E eles acham que você é obrigado a isso, certo? Bom, eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por momentos assim, certo? De pessoas que me caluniam assim de forma injusta, porque eu penso diferente, certo? E não só por isso, mas principalmente por quê? Porque a pessoa não tem capacidade intelectual de parar, sentar, estudar um assunto, tentar estudar e entender o que está por trás de determinado assunto, certo? Por que esse assunto ele está sendo assim tão controversial? Por quê? Será que existe uma verdade por trás desse assunto? Então é uma questão que a gente deve pensar, galera. Então, vocês sabem também que o que eu tento mais fazer nesse canal aqui é o quê? Fazer a maioria das pessoas despertar, certo? É acordar, dar um chacoalhão. Eu sei que eu não vou acordar todo mundo. Eu ainda faço esses vídeos para acordar um número específico de pessoas, certo? E eu sei que meus vídeos vão atingir, ou já atingiu esse número específico de pessoas, certo? Então, quem o Criador colocar na minha frente, a gente sabe que toda a honra, toda a glória só pertence ao Criador, certo? Por exemplo, tem muitas pessoas no mundo com conhecimento, certo? Mas graças a quem elas têm conhecimento? É graças a quem? Sim, graças ao esforço delas, mas primeiramente e principalmente, graças a quem? É graças ao Criador, certo? Por quê? Porque o Criador mantém ela lá com fôlego de vida, o Criador criou ela, certo? A mente dela, quem deu? Foi o Criador. Os olhos que ela tem, a boca, certo? A habilidade de raciocinar, quem tem? Quem deu, quer dizer, foi o Criador. Ela tem por quê? Por que a pessoa tem? Porque a pessoa deu, quer dizer, desculpa, porque o Criador deu para a pessoa essas habilidades, certo? O Criador nos deu a habilidade de pensar, de fazer perguntas. O Criador nos deu a capacidade de, vamos dizer assim, questionar. O Criador nos deu a capacidade de pensar, de ler, buscar conhecimento. O Criador nos deu a capacidade cognitiva, intelectualmente falando, muito boa e suficiente para que o ser humano fizesse coisas também surpreendentes. Por que hoje existe engenharia? Por que hoje existem muitas pessoas que são especialistas, PhD em engenharia, pessoas que constroem televisão, constroem geladeira, pessoas que produzem remédio, pessoas que produzem alimentos, certo? Pessoas que fazem parte da ciência de verdade, a ciência que coopera para o bem da humanidade, não o oposto, certo? Porque a ciência que coopera para o mal não é ciência, em hipótese alguma pode ser chamada de ciência. Então o que eu queria dizer nesse vídeo é que a maioria das pessoas são ignorantes e ao mesmo tempo elas possuem uma falta de conhecimento. E a Bíblia ela fala a respeito disso em Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas se doem com esses assuntos, eu sei que é difícil despertar. Eu sei que é difícil, no início eu também mostrei uma certa resistência para esses assuntos, mas é aquilo. Quando você acorda, é impossível voltar a dormir, certo? Impossível você voltar a dormir.
cair no conto de fada da mídia, cair no conto de fada do sistema. Você vê que esse mundo fantasioso, ele não tem como você acreditar mais nesse mundo fantasioso, porque você sabe que esse mundo fantasioso foi criado por quem controla tudo, certo? Então, eu creio que o Criador nesse fim dos tempos está abrindo os olhos de muitas pessoas. Eu sei que não é de todo mundo. Ele está abrindo os olhos das pessoas que ele quer que desperte, então ele está despertando quem ele quer. Eu penso que o Criador, ele não permite que esses canais sejam apagados ainda, certo? Ele quer que determinado número de pessoas acorde. E o Criador, ele vai dar conhecimento quem for humilde, para quem se arrepender, para quem buscá-lo, para quem se arrepender e crer no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, como único Salvador, e através do Messias, que é a ponte, a gente chega ao Pai, claro, se arrependendo dos nossos pecados, certo? Nos humilhando perante o Altíssimo. Então, galera, a gente tem que ver que, como diz na Bíblia, em Provérbios diz, o princípio da sabedoria está no temor ao Altíssimo. Ou seja, se você teme o Altíssimo, isso já é o princípio de toda sabedoria. Se você escolheu temer o Altíssimo, se você escolheu crer nele, na verdade não é a gente que escolhe crer nele, na verdade a fé é um dom. Desculpa, me expressei mal, mas o que eu quero dizer é que quando você teme ele, certo? Quando ele te desperta a esse ponto de você e faz com que você tenha fé nele, temor a ele, certo? Você já tem que se sentir, vamos dizer assim, feliz, certo? Você tem que ser feliz do Criador ter graça e ter compaixão por você, porque a gente, todos nós, seres humanos, nós não merecemos a salvação em hipótese alguma, certo? E foi por esse motivo que o Criador veio e mandou o intercessor por nós, que é o Cordeiro, Messias, Yahushua HaMashiach, que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, o Pai predestinou para que ele fosse o primogênito. Então, ele é o primogênito, certo? A estrutura patriarcal da Bíblia, porque a Bíblia se baseia numa estrutura patriarcal, uma comunidade patriarcal. A Bíblia, ela diz que o primogênito é sempre patriarca. E o patriarca, ele não, vamos dizer assim, ele não quer dizer, ele não se... Caraca, como é que é a palavra, cara? Ela não se refere a vários homens, a todos os homens, certo? O patriarcado, ele se refere a um grupo de homens específicos, certo? É um homem, é o cabeça da família. O patriarca, então, é o cabeça da família. Só que a gente sabe que essa estrutura patriarcal, o conhecimento patriarcal nos dias de hoje é visto como algo ultrapassado. Então as pessoas não aceitam, porque as pessoas não querem liderança de outras pessoas, certo? Mas as comunidades patriarcais, que seguiam a Bíblia honestamente, que tinham fé no Criador e tinham temor a Ele, etc e tal, cumpriam suas leis, elas sabiam que elas eram abençoadas. O patriarca sempre ganha bênçãos. Então esse é um conhecimento que nos chega até os dias de hoje, porque a gente sabe que parte do conhecimento é oculto, exatamente para isso, para tornar o ser humano no que ele é hoje, certo? Para tornar o ser humano num ser que, infelizmente, é um ser que tem que aprender muito, certo? Por quê? Porque há muito tempo o ser humano anda escravizando o outro. Então, não confie em ninguém, não confie em ser humano nenhum. Vocês que assistem meu canal aqui, vocês não precisam acreditar nem em mim também 100%, galera. Eu quero que vocês, cada vídeo que vocês veem aqui no canal, eu quero que vocês avaliem, vai na Bíblia, vê se o que eu tô falando tem base na Bíblia. Se tiver base ou não, se tiver base, beleza. Se não tiver, entendeu? Aí vocês, certo, vocês tirem a conclusão de vocês, certo? A única coisa que eu falo aqui no canal que é especulativo é a inversão do campo magnético, certo? Mas o resto, vocês sabem que tudo aqui tem uma base, tudo tem uma base bíblica. Então, vocês não precisam acreditar em 100% em ninguém, certo? Só acreditem na Bíblia. Só quero que vocês creiam e levem fé estritamente na Bíblia, no que o Messias disser, no que o Messias disse na palavra que o Criador disse, certo? Então, ninguém precisa confiar em ser humano nenhum. Então, o aprendizado do vídeo é esse, é que a falta de conhecimento, ela vai se multiplicar ainda mais no fim dos tempos, e no fim dos tempos a gente sabe que vai ser trágico. Por quê? Porque a gente, pessoas como nós, a gente vai representar uma ameaça para essas pessoas, certo? E isso é um problema. E na Bíblia diz sobre a perseguição que os eleitos vão sofrer. Então a gente tem que estar preparado para tudo, galera. Então, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que está por vir, certo? Entregue nas mãos do Criador suas preocupações, se arrependa, aceite o Criador, Yahuwah Tsevaot, aceite o Messias, Yahushua HaMashiach. Não vou dizer que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou puro, não sou pecador, tenho meus problemas como todo mundo tem, certo?
Porém, a gente tem que ver onde a gente está errando e tentar consertar, tentar voltar ao caminho, certo? A gente tem que adquirir conhecimento. A gente sabe que a maioria das pessoas ao redor não possuem o conhecimento, certo? Mas, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, se elas querem ser assim, paciência com elas. A gente tem que ir na direção oposta. A gente tem que se preparar com conhecimento, se preparar espiritualmente, certo? Se preparar não financeiramente, mas se preparar com recursos também para o que está por vir. E a gente sabe que no fim dos tempos tudo isso vai se intensificar, tudo isso vai ser maior ainda, certo? A perseguição só vai aumentar porque o anticristo vai reinar e no quarto selo começa o morticínio do povo de Yahusha, certo? Então, galera, isso é uma breve reflexão pra gente pensar. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.